recentemente eu vi uma pessoa bem próxima de mim passando por uma crise muito forte de ansiedade, né? E isso me despertou alguns gatilhos, no sentido de não de eu entrar em ansiedade também, mas de eu pensar uma coisa que eu repito muito para os alunos e me inspirou a trazer esse vídeo para vocês, para você que lida com ansiedade, para você que está tentando transformar a sua mente, né? Tentando viver de uma forma mais leve. Bem, uma coisa muito importante que eu percebi nesse momento é, eu tentava ajudar muito essa pessoa. Eu tentava fazer com que ela saísse daquele estado, né? Então ela estava ali com falta de ar, parecia que ela estava alucinando, ela não conseguia ficar parada. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu já passei por isso, né? Eu já tive esses momentos de parecer que eu ia morrer ali, né? E uma coisa eu tinha certeza ali, eu sabia que ela não ia morrer, eu sabia que era uma crise, né? Eu sabia que era um momento que ia passar. E a segunda coisa é, eu percebi que não adiantava o que eu falasse para ela, a mente dela estava tão imersa naquilo ali que aquilo não ia passar dessa maneira com que é uma técnica de respiração, né? Aquele negócio tinha chegado de uma forma tão poderosa para ela que uma técnica não ajudaria ela a sair daquele estado, né? E então isso me fez lembrar uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é para você lidar com a ansiedade, como eu fiz para transformar a minha ansiedade, é você mudar. Não adianta você aprender uma técnica, você tentar controlar a sua mente. A ansiedade você vai lidar com ela mudando o seu estilo de vida. Ponto. Simples, né? E aí você vai falar assim para mim, Gabriel, mas poxa, como que eu mudo meu estilo de vida, né? Eu tenho trabalho, eu tenho casa para cuidar, eu tenho filho, eu tenho que estudar, eu tenho que, né? Tem que ler livros, performar, ir para academia, e como é que eu faço? Em que momento que eu mudo esse estilo de vida? E aí, aqui é outro ponto central, eu queria até contar uma história para vocês, uma historinha, de um discípulo que mandou uma mensagem, uma carta, né, para o seu mestre, e esse discípulo fala o seguinte, mestre, eu sinto que eu não consigo mudar o mundo, mas eu sinto que eu mudei minha mente, e depois que eu mudei minha mente, eu mudei o mundo. Né? O que que essa história quer dizer? Ela está dizendo que a forma com que a gente lida com o mundo é a forma com que a nossa mente interpreta esse mundo, né? Ou seja, por que que um evento X ele pode fazer com que uma pessoa desencadeie uma crise de ansiedade e esse mesmo evento pode fazer com que uma outra pessoa consiga permanecer estável, não aconteça nada, não altere nada para essa pessoa? Porque a mente dessa pessoa que entra na ansiedade, ela interpreta aquilo de uma determinada maneira. E a mente da outra pessoa que não acontece nada, ela interpreta de uma outra maneira. Então, um ponto mais importante, né, e aí isso serve para muitas coisas na nossa vida, mas aqui eu estou dando foco na ansiedade, é a gente muda a nossa mente para poder mudar o nosso estilo de vida, né? Então é óbvio que tem toda essa questão do ambiente, né? Às vezes a gente vive num ambiente tóxico e tudo mais, mas aqui é um ponto até delicado, mas até mesmo nesses ambientes muito difíceis, se eu falo por conta própria, a gente, por experiência própria, né? Até mesmo nesses ambientes muito difíceis, a gente consegue conviver melhor neles conforme a gente vai mudando a nossa mente. Então, eu, por exemplo, fui uma pessoa, trabalhei em alguns locais, né, antes de trabalhar com yoga, trabalhar com respiração e ser praticante do Zen e tudo mais, eu trabalhei em locais onde eram ambientes tóxicos, né, onde eram ambientes terríveis, difíceis e assim, trabalhei com pessoas difíceis, e mesmo assim, eu fui aprendendo, né? E eu tinha crises de ansiedade constantes, assim como essa dessa pessoa que eu vi próxima, né? Essa pessoa de falta de ar, enfim, parecer que vai desmaiar e tudo mais. Então, o que eu percebi foi, eu aprendi técnicas, eu usei técnicas, mas o que mudou de fato foi quando eu entendi a minha mente, entendi o meu corpo, quando eu comecei a transformar a minha mente, né, através da prática da atenção plena, através da prática da meditação, através desse autoconhecimento, de perceber de fato o que eu sou, que eu consegui lidar com a ansiedade sem mudar o ambiente, né? Então, depois disso tudo, depois de toda essa transformação, é como se o fato de eu ter mudado a minha mente, naturalmente o ambiente foi transformando e eu cheguei aqui onde eu estou hoje, né? Que é o, enfim, e você percebe que as coisas fluem, as coisas acontecem, né? E aqui eu não estou falando de uma maneira mística, né? De uma maneira, né? Manifestação, nada disso que eu estou falando existe uma coisa objetiva, que é a ansiedade ela acontece na sua mente, né? E não adianta você pode, enfim, fazer a transformação ambiental que for, e se você não mudar a sua mente,
essa transformação ambiental pode até dar uma melhora, pode até auxiliar e tudo mais. Tem pesquisas, tem estudos. Só que quem causa ansiedade, o que lida com ansiedade é a sua mente. Então, se você não transforma a sua mente, simplesmente muda o ambiente, você pode mudar só o gatilho que causa ansiedade. Né? Você pode mudar só a forma com que a ansiedade chega. Esse é um outro ponto importante que eu queria trazer para vocês aqui, que, por exemplo, no meu programa completo de Mindfulness, que está na descrição aqui do vídeo, vocês vão perceber que eu não ensino vocês simplesmente a sentar e meditar, né? Mindfulness, né? Como o pessoal pensa, que é sentar, fechar os olhos e ficar ali. Não é isso, né? O que eu ensino para vocês ali é como usar o Mindfulness para tornar essa prática um estilo de vida, uma forma de viver. Por quê? Porque aí acontece exatamente o que eu falei, né? Eu mudo a minha vida, ou seja, mudei minha mente, isso vai mudar a forma que eu lido com o mundo e isso vai fazer com que eu lide melhor com a ansiedade. Então, o que eu ensino ali para as pessoas? Atenção plena na respiração, atenção plena na alimentação, atenção plena no caminhar, atenção plena, momentos de prática de meditação de fato, como eu acabei de falar, que as pessoas reduzem o mindfulness a isso, mas é muito mais do que isso. Então eu vou ensinando ali várias práticas, por quê? O que eu quero mostrar para as pessoas é esse treinamento de atenção da sua mente, de conduzir sua mente para o momento presente, ele pode acontecer em qualquer instante do seu dia, qualquer instante. Pode ser agora aqui falando, pode ser comendo alguma coisa, pode ser caminhando, pode ser pegando um ônibus, pode ser estudando, qualquer momento do seu dia pode ser fonte de atenção plena. E quando a gente entende e começa a praticar e usar isso, você percebe que o que você está fazendo em todos os momentos que isso acontece é treinar a sua mente para conduzir ela para o momento presente. É simples, ao mesmo tempo é trabalhoso no mundo que a gente vive, ao mesmo tempo é exigente no sentido de que a gente tem muitos estímulos e a gente precisa treinar, fazer um esforço para remar um pouquinho contra a maré. Mas os efeitos são esses, são os efeitos, o efeito aqui, na sua frente, né? Porque o que eu quero dizer com isso? Eu já fui dominado por tudo isso, né? E eu não estou falando isso aqui no sentido de um guru, né, que passou pelo processo. Não, como eu já falo em vários outros vídeos, eu sou uma pessoa, ser humano, eu passo por ansiedade até hoje. O ponto é, quando a gente compreende o nosso corpo, então você vai treinar lá, por exemplo, no programa de Mindfulness, ou enfim, onde você quiser, você vai aprender a perceber suas emoções, seus sentimentos, suas sensações. E aí você vai estar aqui, e aí eu estou aqui falando com vocês, e eu percebo, surgiu uma ansiedade, eu estou sentindo uma palpitação no meu coração. Um dos sintomas aí que dizem da ansiedade, né? E aí eu percebo, opa, né, awareness, isso aí eu falo lá no programa, ou seja, percebi, tomei consciência, estou com o meu coração acelerado, pode ser ansiedade, vou começar a perceber isso. Então eu começo a fazer uma investigação, começo a fazer uma percepção. Então você começa a criar ali uma consciência corporal, uma consciência da sua mente. Olha, eu estou com um pensamento que está repetindo aqui e eu estou percebendo que ficar pensando nisso está me dando ansiedade. Tá? O que eu faço em relação a isso, né? Então ou seja, conforme você vai começando a entender a sua mente, entender o mecanismo do seu corpo, como ele reage, você vai começando a aprender a retornar para o momento presente. A gente faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 vezes. Você vai começando a perceber que é como se fosse uma educação da sua mente, como se estivesse educando a sua mente. E aí, como eu falei um pouquinho antes, quando você faz esse processo, você transformou a sua mente, né? Ou seja, eu transformei a minha mente. Naturalmente, o ambiente ele vai se tornar, sim, uma coisa que pode afetar você, mas ela vai afetar muito menos, porque é como se fosse assim, olha, aqui está o ambiente, né? E aqui está a sua mente. Antes os dois se encontravam e bum, estourava. Agora é como se sua mente ficasse aqui, o ambiente viesse, tentasse bater aqui, mas sua mente continua ali, parada. Ou seja, você continua aprendendo a voltar para o momento presente, aprender a manter essa estabilidade, aprender a respirar, aprender a notar as pequenas coisas que trazem você para o momento presente, pequenas âncoras, e perceber que não é o fim do mundo, a perceber os movimentos da sua mente, deixar os pensamentos fluírem. Então tudo isso é um treinamento, é um processo que vai fazendo com que a gente mude, por isso que eu falei no início, o nosso estilo de vida. E isso não significa, de novo, você mudar o seu trabalho, a sua casa, o horário que você acorda, não é isso. Mudar a sua mente, né? É isso que eu falo desde o começo. Outra coisa aqui, só para finalizar o vídeo, que eu acho importante contar para vocês e que eu sempre comento com os alunos é ansiedade. A gente tem um manual, né, que fala sobre ansiedade e tudo mais. A gente entende os sintomas clássicos da ansiedade, mas existe muito mais do que aqueles sintomas de falta de ar, aperto no peito, pensamento acelerado, respiração ofegante. Existe muito mais do que isso. Por exemplo, uma pessoa que come muito, né, o tempo todo sem ter fome, isso é ansiedade. Né? Uma pessoa que não consegue ficar em silêncio por alguns segundos, isso é ansiedade.
né? Uma pessoa que não consegue, por exemplo, parar, pegar um livro, ler algumas páginas, isso também é ansiedade, né? Você pode falar que tem falta de foco e tudo mais também, mas isso também pode ser uma ansiedade, uma mente ansiosa, uma mente que não para em um local só, que pula de galho em galho, né? Então, é, todo esse treinamento da atenção plena ajuda a gente a retornar, a recuperar esse estado de presença, esse estado de estabilidade, esse estado onde a gente aprende a retornar para o centro, mesmo que tudo se perturbe em algum momento, né? E é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria mostrar para vocês como a atenção plena transformou a minha mente, transformou a minha ansiedade, me ajudou a estabilizar um pouco mais. Eu espero que isso inspire vocês a praticarem também. Não é simplesmente para vocês comprarem o meu curso, né? Óbvio que se vocês quiserem comprar, são muito bem-vindos, mas que vocês procurem prática da atenção plena, que vocês tentem meditar. Tem práticas gratuitas aqui no canal. Tem vários livros, inclusive estou aqui organizando um vídeo para falar um pouco mais sobre livros que falam sobre atenção plena, e vocês podem praticar. Também tem comunidades online, se vocês quiserem saber mais, podem me mandar mensagem que eu indico, inclusive a comunidade que eu faço parte para vocês. Enfim, espero que tenha sido útil e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.